E hoje queremos comentar um pouco sobre a dislexia, que eu particularmente entendo como uma disfunção, embora seja leigo no assunto, uma disfunção no aprendizado, na escrita, na concentração da criança, não é? E é muito fácil de ser identificada teoricamente no momento ali da alfabetização, não é? Talvez seja um momento menos complicado de se identificar a dislexia, que provoca essa defasagem inicial no aprendizado na vida da criança. Então a gente vai conferir uma matéria que foi feita pela nossa repórter Silviana Giampaoli, nossa querida repórter, e a gente quer, depois da matéria, falar um pouco com a Luciana Mendonça, que já está do meu lado aqui. Tudo bem, não, Luciana? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Então, depois que a gente verificar o VT, a gente fala mais sobre isso com você, tá bom? Ok. Então, vamos acompanhar o nosso VT. Ana Luísa é bonita, vaidosa, alegre, estudiosa e um pouco tímida. Por trás dessa timidez, ela esconde a busca diária por uma vida normal. Ana sofre de dislexia, uma dificuldade de aprendizagem na leitura e na fala. A dificuldade dela é mais com a leitura. Ela tem, sim, por exemplo, se precisar de ler em voz alta, ela não gosta. Na escola, ela não gosta de tomar, por exemplo, fato. Ela tem dificuldade de memorizar. Quando é pra ler, eu não gosto. Aí a tia pergunta se eu quero ler ou não. Aí eu falo que não. De acordo com o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE, cerca de 10% dos brasileiros sofrem de dislexia. A doença começa a se manifestar por volta dos 6, 7 anos, no início da alfabetização. A psicopedagoga Sueli Mesquita diz que como uma criança com dislexia tem um aprendizado mais lento que o dos colegas. Ela é diagnosticada por volta dos 6, 7 anos de idade, quando, na verdade, ela não é diagnosticada, ela começa a ser percebida quando a criança está no processo de alfabetização. Ela não acompanha os colegas na questão da alfabetização, da leitura. A leitura dela é uma leitura muito lenta, muito silabada. Ela faz troca de fonemas, P e B, F e V. Então, é assim, a leitura para elas é uma coisa assim muito sofrida, porque elas não conseguem decodificar esse grafema, que é a letra, em som e vice-versa. Foi o caso de Ana Luísa, que começou a apresentar os primeiros sintomas no início da vida escolar. A gente sempre percebe pela dificuldade do aluno, quando é muita dificuldade, ele pode ter algum problema que está interferindo na aprendizagem. Identificados os primeiros sintomas, a criança passa por uma análise com uma equipe multidisciplinar que vai realizar um trabalho para amenizar os efeitos da doença. Não existe remédio para dislexia, a não ser que ele venha com um transtorno de déficit atencional. Mas não existe remédio para dislexia, mas tem um tratamento. Então, o tratamento básico é com a fono, né, que é esse profissional que vai ensinar essa criança a decodificar esse som, e com o psicopedagogo que vai ensinar as habilidades da língua. Né? Agora, quanto tempo cada um tem o seu ritmo? Normalmente eles levam mais ou menos uns 3 anos. Muito bem, então a gente quer, nesse momento aqui com a fonoaudióloga, a doutora Luciana Mendonça, desmistificar um pouquinho, né, do terror que se coloca sobre a questão da dislexia. A dislexia é uma disfunção, é uma doença? Eu acho que é uma disfunção, não entendo muito do assunto, mas para quem está em casa, para desmitificar e tirar esse medo, né? Porque nós sabemos que você é especialista, inclusive, já escreveu livros no assunto, você vai falar também sobre o seu material. Sim. Bom, como já foi dito pela psicopedagoga, a dislexia é uma dificuldade que as crianças podem ter para aprender a ler e, consequentemente, para escrever. Ela explicou muito bem, é uma dificuldade de decodificação. Então não é doença? Não é doença. Entendi. Essa criança, ela tem essa dislexia, ela já nasce com essa dificuldade. Uhum. Não é nada que se adquire, né? Nós estamos falando de dislexia do desenvolvimento. Uhum. Tem as dislexias que são adquiridas por lesões, por AVE, mas a gente está falando aqui de dislexia do desenvolvimento. O que seria AVE? Acidente vascular encefálico, derrame. Tá. Essas pessoas podem ter dificuldades. Eu conheço como AVC. AVC também, A nomenclatura atual é AVE. Mas aí é um outro quadro. É um quadro em que a pessoa teve uma lesão, teve alguma questão no cérebro que impede que ela já tinha aprendido a ler e escrever. Ou então ela teve uma lesão antes de aprender a ler e escrever. Isso é um outro quadro. O que nós estamos falando e que se fala muito é a dislexia do desenvolvimento. Essa dislexia, em 60% dos casos, mais ou menos, ela é genética. Então o indivíduo já nasce predisposto a desenvolver.
essa identificação ela só pode ser feita depois da alfabetização, uma vez que é um problema para aprender a ler e escrever. Só que estudos científicos têm mostrado que essas crianças mostram no desenvolvimento delas dificuldades de fala, de estruturação de frases, de rimas, de entender que a linguagem é dividida, de lidar com esses segmentos, por exemplo, na escola, o que começa com o ma, o que começa com o pá, essas crianças já têm dificuldade de acessar essas palavras. Então, um professor atento, um pai atento, desde o desenvolvimento da linguagem, já consegue identificar. Então, essa doença seria biológica e psicológica ou só biológica? Eu também queria perguntar se existe cura para essa doença. Muito boa pergunta. Ela é uma doença biológica. O indivíduo que tem dislexia, ele tem uma disfunção neurológica, não é lesão. Se a gente faz exame de imagem, ela não é detectada. Um exame neurológico evolutivo detecta uma disfunção. Mas ela, do ponto de vista de cura, do ponto de vista biológico, ela não tem cura. O indivíduo que nasce com dislexia, ele vai ter sempre a dislexia. Mas do ponto de vista funcional, tem sim. Porque o indivíduo que é diagnosticado precocemente e que com ele é feito um trabalho não só clínico, mas também educacional, né, que tem suporte dos pais e um tratamento adequado e direcionado, ele consegue vencer essas barreiras e ele pode ser um profissional bom em qualquer área. Vocês sabiam que tem famosos disléxicos? Não, eu não sabia. Vou dar alguns exemplos. Tom Cruise, disléxico, Orlando Bloom, Whoopi Goldberg, Walt Disney. E o mais surpreendente, Agatha Christie, que é uma das escritoras mais famosas do mundo, que já traduziu para tantas línguas, que era uma escritora do século passado, mas é uma escritora e disléxica. Imagina, ela enfrentou a principal dificuldade, que é escrever. E se tornou melhor naquilo que ela tinha dificuldade. Agora, doutora, uma pergunta que eu ia fazer assim, a dislexia, pelo que a senhora está passando, senhora assim, você, né? A senhora é muito nova, mas está passando para nós, está passando, é algo que já vem biologicamente na criança. Isso. Agora, existem muitos adultos, tem a famosa frase que a gente usa, estou muito dislexo, ando muito... Isso também pode ser desenvolvido ao longo do tempo, não só a sua cabeça já me respondeu, mas o estresse pode trazer traços também, junto com a dislexia, porque é algo bem semelhante. As pessoas com dificuldades até mesmo de concentração, de assimilar palavras, isso acontece também. É bom desmistificar também, porque a dislexia é algo que vem com a criança, não é nada que desenvolve ao longo do tempo. Não, às vezes meus alunos chegam para mim e falam, professora, eu dou aula na universidade, eu acho que eu tenho dislexia. A minha pergunta sempre é, quando você aprendeu a ler e escrever, houve dificuldades? Não, então você não tem. Ela manifesta no momento... O indivíduo não se torna disléxico, ele nasce disléxico. A não ser que ele tenha uma lesão, sofra um traumatismo. Com exceção no caso do AVC, do AVE. Do traumatismo, né? Então não se torna. Mas realmente o estresse ele pode causar limitações de memória, confusões, dificuldade de atenção também. Que não é dislexia, né? Que não é. Agora, uma outra coisa importante de se dizer, tem o quadro de déficit de atenção, que também é do desenvolvimento, e que em 25% dos casos pode acontecer junto com a dislexia. E aí é importante fazer um diagnóstico diferencial. Tem criança que tem déficit de atenção, que é conhecido como TDAH, porque ela não consegue prestar atenção, ela tem dificuldade de aprender a ler e escrever. Uma dificuldade de concentração. De concentração e de atenção. Aí ela como consequência, ela não consegue aprender a escrever. Mas não necessariamente ela tem dislexia. A hiperatividade tem alguma correlação com a dislexia também ou não? A hiperatividade entra nesses casos de transtorno, déficit de atenção que e é o hiperatividade, que é TDAH. Entendi. Então, 25% dos casos existe o que nós chamamos de comorbidade, quer dizer, as duas alterações numa mesma pessoa. Entendi. Então, você pode ter crianças que são disléxicas e também hiperativas, mas não necessariamente. Não necessariamente. Quer dizer, 1 em cada 4 podem ter as duas coisas. Doutora, ao longo desse tempo de estudo, como que seria o tratamento para uma criança dislexa? Foi diagnosticada a dislexia, que não é uma coisa assombrosa, uma coisa que possui um tratamento. Qual seria o tratamento eficaz? Você disse que tem estudado há cerca de 10 anos esse assunto, né? O tratamento, ele é individualizado. Então, primeira coisa para o tratamento é um diagnóstico bem feito. E esse diagnóstico deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Nessa equipe deve constar pelo menos um médico, neurologista, neuropediatra no caso, ou psiquiatra, um fonoaudiólogo, uma psicopedagoga, também entram nesses casos o neuropsicólogo e muitas vezes um terapeuta ocupacional, porque a criança pode ter também problemas motores. A partir desse diagnóstico bem direcionado, é tratado um plano terapêutico. E aí essa criança ela é encaminhada para esse tratamento. Normalmente inclui o fonoaudiólogo
e o psicopedagogo. E quando ela tem complicações psicológicas, você vê a perguntada questão psicológica, né? O fator psicológico não causa dislexia, mas a criança com dislexia, ela vai ter como consequência complicações, porque a autoestima dela fica prejudicada. Então, nesses casos também o tratamento psicológico é indicado. E o acompanhamento educacional, essa parceria escola, família e terapeutas.